Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos agora para mais uma aulinha sobre soluções, tá? Mais uma aula de Físico-Química. E aí primeiro vamos começar com a definição de soluções. O que vem a ser uma solução? Solução são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então sempre que nós tivermos a mistura de substâncias e essa mistura for uma mistura homogênea, esse tipo de mistura é chamada de solução. Então, um exemplo bem comum, se pegarmos água e dissolvermos açúcar, no ponto que consigamos dissolver todo o açúcar, teremos agora a formação de uma solução de açúcar em água. Então, no nosso dia a dia, nós somos rodeados de soluções, né? Então, as soluções líquidas são as mais comuns, né, que nós temos no nosso dia a dia. Mas não existem apenas soluções líquidas. Nós temos soluções sólidas, né, que são as ligas metálicas, né, elas são misturas de metais, então são soluções sólidas, como também nós temos soluções gasosas, já que os gases sempre se misturam entre si em qualquer proporção, então nós temos inúmeros exemplos ao nosso redor de misturas gasosas. O próprio ar é uma mistura gasosa, né? Tem vários componentes que compõem o ar atmosférico. E aí, já que a gente está falando que para ser uma solução nós temos que ter substâncias que se misturam em uma única fase, né? Temos uma mistura homogênea, vamos relembrar um pouquinho a regra de solubilidade. Então, o que a gente tem que lembrar aí? Que uma substância polar, ela tende a dissolver o quê? Outra substância polar. Uma substância polar dissolve uma substância apolar. Então, vejam, por exemplo, essas três substâncias aqui. Então, aqui nós temos água, a molécula de água, que ela é uma molécula polar e ainda tem capacidade de fazer ligação de hidrogênio, né? O álcool também é uma molécula polar, o nosso álcool comum, o nosso etanol, e ainda também tem essa possibilidade de fazer pontes, ligações de hidrogênio. Já a gasolina, né, são moléculas de C8H18, são moléculas apolares. Então, a interação entre as moléculas de gasolina, elas são do tipo de Van der Waals, tá? São de moléculas apolares. Então, quando a gente mistura água e álcool, que são duas moléculas polares, elas se misturam. Quando misturamos água e gasolina, elas não se misturam. Microscopicamente, por que isso acontece? Porque água e álcool são moléculas polares e ambas ainda têm a capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Então, elas conseguem se misturar, solvatar umas às outras, consegue haver interação entre elas. Já na água e na gasolina, nós temos a água como substância polar, gasolina como substância apolar. Então, elas mantêm, elas interagem, elas continuam interagindo entre elas mesmas. Não há interação forte o suficiente entre a água e a gasolina. Okay? Elas não se misturam, são tipos de interações diferentes. Então, resumindo essa regra de solubilidade, nós dizemos o quê? Que semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. E além de a gente ter que lembrar sobre essa regra de solubilidade, vamos entender agora que essa solubilização há um limite muitas vezes, né? Então vamos falar agora do ponto de saturação de uma solução. O que vem a ser isso? Então, a água, por exemplo, ela tem uma capacidade de solubilizar cada substância. E cada substância vai ter esse ponto, esse limite de solubilização diferente. Então, vocês já devem ter colocado, por exemplo, açúcar, vai adoçar um suco, coloca açúcar, aí acaba colocando demais e fica aquele açúcar no fundo que não se dissolve de jeito nenhum. Por que isso acontece? Porque você já passou do ponto de saturação de açúcar ali na água. O que vem a ser esse ponto de saturação? É a quantidade máxima que aquela quantidade de solvente ali vai conseguir dissolver desse soluto. Ou seja, se a gente colocar uma quantidade de soluto, se a gente tentar dissolver uma substância
gente está usando como solvente aqui de exemplo a água, se a gente colocar uma quantidade abaixo dessa quantidade máxima que a água consegue dissolver, a gente vai ter produzido uma solução não saturada, né? Uma solução estável, onde o solvente consegue dissolver todo o soluto. O ponto de saturação, né, a solução saturada, é quando o solvente já dissolveu, ela está no seu limite, toda a quantidade de soluto que ela consegue dissolver. Se colocarmos mais soluto nesse solvente, isso que a gente coloca mais, a gente não consegue dissolver, vai se depositar como corpo de fundo. Em algumas situações, a gente consegue forçar e ter uma solução supersaturada, né? Onde o solvente conseguiu dissolver um pouco mais, mas elas são instáveis. Então, qualquer perturbação desse sistema, toda essa massa a mais, tudo isso que a gente colocou a mais do soluto, vai se depositar no fundo do recipiente. Tá? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, que nós temos um recipiente, uma solução saturada de água e sal, e o que a gente colocou a mais de sal foi para o fundo do recipiente. Essa água aqui só dissolveu o máximo que ela consegue dissolver do sal. Então, como essa água está com o máximo de sal dissolvido que ela pode ter, essa solução é uma solução saturada. O que passou, o que foi colocado a mais de sal, se depositou no fundo. E aí a gente mede esse nível de saturação de uma solução através do coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima, né, de substância que consegue saturar uma determinada quantidade padrão do solvente. Normalmente, os coeficientes de solubilidade são dados para 100 gramas de água. Então, quantos gramas de sal saturam 100 gramas de água? Então, esse valor aí é o coeficiente de solubilidade. Agora, esse coeficiente de solubilidade sempre é dito em que condição de temperatura e pressão, porque a temperatura e a pressão vai interferir no quanto o solvente vai conseguir dissolver ou não. Normalmente, quando a gente aumenta a temperatura, o solvente consegue dissolver mais desse soluto, tá bom? Então, sempre que a gente dá o coeficiente de solubilidade, a gente diz em que condições de temperatura e pressão que aquele coeficiente foi determinado. Olha só que interessante essa figura. Imagine que nós temos aqui uma solução, certo? E aí eu vou tentar explicar para vocês o que acontece, o que são esses três casos diferentes. Imagine que essa solução aqui é uma solução não saturada. O que é uma solução não saturada? Vamos lembrar desse conceito. Solução não saturada é aquela solução que tem o soluto numa quantidade abaixo do seu coeficiente de solubilidade. Como essa solução ela é não saturada, ela ainda consegue solubilizar um pouco mais do soluto. Então, se eu adicionar um pouco mais de soluto numa solução não saturada, ela consegue dissolver e a gente tem aqui, ó, uma solução onde não vai ter corpo de fundo. Por quê? Porque ainda esse solvente ainda não estava com a quantidade máxima de soluto que ela conseguia dissolver. Agora imagine uma segunda situação diferente. Imagine agora que nós temos aqui uma solução saturada. O que é uma solução saturada? É aquela que já está no seu limite, já dissolveu a quantidade máxima daquele soluto que ela pode dissolver. Então, se a gente adicionar mais um pouco de soluto nessa solução saturada, esse mais um pouco que a gente adiciona não vai ser dissolvido e vai ser depositado no fundo, ó, certo? Terceira situação. Imagina agora que essa solução é uma solução supersaturada. Ela foi produzida em determinadas condições que permitiu que o solvente dissolvesse acima do seu limite de solubilidade, acima do coeficiente de solubilidade. Se a gente adiciona uma pequena quantidade de soluto nessa solução que já está supersaturada, não só o que a gente adicionou vai se depositar no fundo, como o que já estava em excesso. Isso vai ocasionar, essa adição dessa pequena porção de soluto vai perturbar o sistema, que já era instável, e vai fazer depositar, sair o que estava a mais do que o limite de solubilização desse solvente. Entenderam? Isso daqui
é para ajudar vocês a fixarem os conceitos e diferenciarem os conceitos de solução não saturada, solução saturada e solução supersaturada. E aí, como é que a gente representa essa solubilidade, essa capacidade de solubilizar que os solventes têm? Nós construímos curvas de solubilidade. Então, começamos aqui apresentando para vocês uma tabela. Então, veja aqui, essa tabela é a tabela de solubilidade do KNO3 em água, do nitrato de potássio em água. Então, ó, se colocou 100 gramas de água e foi medido qual a quantidade máxima de nitrato de potássio que consegue ser solubilizado nesses 100 gramas de água em várias temperaturas diferentes. Então, a 0 graus Celsius, 100 gramas de água consegue solubilizar 13,3 gramas de nitrato de potássio. Em 20 graus Celsius, 100 gramas de água consegue solubilizar 31,6 gramas de nitrato de potássio. Então, veja que à medida que a gente vai aumentando a temperatura, essa mesma quantidade de água consegue solubilizar mais desse soluto aqui. Escrevendo isso em forma de gráfico, nós temos esse gráfico. Isso aqui é o que nós chamamos de curva de solubilidade. Então, veja que aqui no eixo X nós temos a temperatura, no eixo Y nós temos aqui o coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade de massa em gramas desse soluto nitrato de potássio que consegue ser solubilizado em 100 gramas de água. Então, veja que à medida que a temperatura vai aumentando, a quantidade de soluto que consegue ser solubilizado vai aumentando também. E aí, como é que a gente interpreta também esse gráfico, além dos pontos sobre o gráfico? Primeiro, né, todo ponto sobre o gráfico é o ponto de solução saturada. Né? É o ponto onde nós conseguimos determinar a quantidade máxima daquele soluto que consegue ser dissolvido em 100 gramas de água nessa temperatura aqui. Né? Então, para cada temperatura, a gente consegue observar. Abaixo da curva de solubilidade, qualquer massa que a gente pegue, qualquer ponto abaixo da curva de solubilidade, representa uma solução não saturada. Ou seja, se a gente pegar aqui nessa temperatura de 20 graus Celsius, que está marcado aqui 3 pontos diferentes, esse ponto X está me dizendo que eu tenho uma massa que é menor do que 10 gramas de nitrato de potássio. Mas em 20 graus Celsius, qual é o limite que a água consegue solubilizar? Em 20 graus Celsius, a água consegue solubilizar 31,6 gramas. Então, qualquer massa abaixo disso, a água vai solubilizar e nós vamos ter uma solução não saturada. Então, esse ponto X é um exemplo de solução não saturada a 20 graus Celsius. O ponto Y é justamente o ponto da solução saturada, onde nós temos 31,6 gramas dissolvidos nesses 100 gramas de água. O ponto Z é um ponto onde nós temos uma massa maior do que 40 a 20 graus Celsius. E sabemos que a 20 graus Celsius só pode ser solubilizado 31,6. Então, aqui é uma solução supersaturada, ou seria uma solução saturada, onde apenas 31,6 gramas estariam dissolvidos e esse restante que tem a mais estaria como corpo de fundo. É assim que nós temos que entender uma curva de solubilidade. Além dessa curva de solubilidade, muitas questões aparecem para a gente comparando curvas de solubilidade de substâncias diferentes no mesmo gráfico. Então, seria o exemplo dessa imagem aqui. Veja que a curva de solubilidade é diferente para cada substância, porque cada substância vai ter um comportamento, além de ser diferente para cada solvente. Então, nós temos aqui 4 curvas de solubilidade de 4 substâncias em água, em 100 gramas de água. Então, vejam como o comportamento de cada substância dessa, como ela se solubiliza, o comportamento de sua solubilização em água é diferente. E veja como inverte o posicionamento dessas substâncias em relação à temperatura. E o que é que as questões pedem normalmente quando vem um gráfico desses? Normalmente perguntam assim, a 20 graus Celsius, qual dessas substâncias é a mais solúvel? Qual que é a mais solúvel
a 20 graus Celsius em água. Então, aquela que eu consigo dissolver mais. Então, ó, a 20 graus Celsius seria essa substância aqui, o cromato de potássio, o K2CrO4. É a substância que eu consigo solubilizar mais nesses 100 gramas de água. Qual é a menos solúvel? Está aqui, sulfato de sério. Tá? O Ce2SO4,3. Isso a 20 graus Celsius. Mas se eu perguntar agora a 40 graus Celsius, quem que é o mais solúvel? Veja que já não é mais o K2CrO4. Agora é o KNO3. Então é assim que a gente compara a solubilidade das substâncias, comparando as suas curvas de solubilidade. Ali nós estávamos falando de solubilidade de sólido em líquido. Quando a gente fala agora na solubilidade de gases em líquido, né? Gases dissolvidos em líquido, muda um pouquinho o comportamento. Vocês viram que lá, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, né? A solubilidade daqueles sólidos naquele líquido aumentava. Mas com os gases o comportamento é o contrário. Quando a gente aumenta a temperatura, diminui a solubilidade do gás. Por que que é assim? Porque aí o gás vai se desprender do líquido. Quanto maior a temperatura, maior a agitação e esse gás vai se desprendendo do líquido. Então diminui a solubilidade. Tá? Esse é o comportamento diferente. Com relação à pressão, se a gente manter a temperatura constante, quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás no líquido, né? Vocês já devem ter percebido isso nas bebidas gaseificadas. Enquanto está ali fechado e a gente está mantendo aquela pressão maior, os gases estão presos. Quando a gente abre e acaba diminuindo a pressão, os gases começam a escapar do líquido, tá? Então, com temperatura, como é que é a solubilidade dos gases com a temperatura? Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Com a pressão, aumenta a pressão, você aumenta a solubilidade do gás. E aí a gente já falou sobre regra de solubilidade, a gente já falou das curvas de solubilidade, já deu a diferença de solução saturada, não saturada, insaturada, mas como a gente quantifica agora a concentração das soluções, porque nós vamos ter soluções com concentrações diferentes. Então, a primeira unidade de concentração que nós vamos estudar é a concentração comum, representada pela letra C maiúscula. A concentração comum ela é calculada dividindo a massa do soluto pelo volume da solução, na verdade, tá? Pelo volume da solução. Então, C é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. E aí a unidade de medida da concentração comum é gramas por litro. Ou seja, essa concentração comum nos diz quantos gramas de soluto estão dissolvidos em 1 litro de solução. Então veja aqui esse exemplo. Se nós tivermos 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de solução, então para calcular a gente vai dividir essa massa do soluto pelo volume da solução e vamos encontrar que a concentração comum dessa solução é 20 gramas por litro. Se a gente tiver 60 gramas em 3 litros de solução, 60 gramas de soluto dividido por 3 litros de solução, que também dá 20 gramas por litro. Então, essas duas soluções têm a mesma concentração. Eu tenho quantidades diferentes dela, mas ambas as soluções estão com a mesma concentração. Pense da seguinte forma, você tem uma jarra de suco na sua geladeira, você já tem a concentração do suco. Quando você bota uma parte dessa solução no copo, ela é uma representação daquela solução que está na jarra. Então, a concentração que está naquele copo é a mesma da jarra. A quantidade é menor. A quantidade de suco, a quantidade de solução no copo é menor do que o que tem na jarra. Mas a concentração é a mesma, porque é a mesma solução. É isso que a gente quer mostrar comparando esses dois exemplos. Então, a gente já viu a primeira unidade de concentração de solução. No laboratório, como é que a gente prepara a solução? Como é que são preparadas? Nós utilizamos um balão que tem um volume fixo para poder
termos o volume exato da solução. A gente coloca, na verdade dissolve um pouco do sólido, do soluto que a gente pesou numa balança, tem a massa certinha, dissolve um pouco e transfere para dentro desse balão. Depois é que nós vamos completar o volume com água até esse menisco. Quando completamos, nós temos certeza que diluímos aquela quantidade de sólido para 1 litro de solução. Aí a gente fecha o balão e agita com cuidado para uniformizar essa solução. E é assim que é preparado no laboratório. Atenção! Não confundam a concentração de uma solução com a densidade. As fórmulas são parecidas, mas tem um detalhe muito diferente. Concentração, a gente está relacionando a quantidade só do soluto naquele volume de solução. Então, a gente está dizendo quantos gramas do soluto tem naquele litro de solução. Densidade é massa da solução toda, não é só do soluto não, é a massa do soluto mais a massa do solvente. A gente está relacionando toda a massa da solução, que volume ocupa, tá? Isso é a densidade, é a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Expressam coisas diferentes. Então, exemplo aqui, ó. A gente está pegando como exemplo soluções de ácido sulfúrico em água. Então, ó, uma solução a 10% de ácido sulfúrico tem uma concentração de 106,6. Ou seja, quer dizer que eu tenho 106,6 gramas de ácido sulfúrico em 1 litro de solução. Mas qual que é a densidade da solução? 1,06. Por quê? Por que isso daqui? A gente está falando agora em relação da massa da solução inteira. Porque a massa da solução é aqui, ó, muito próximo do volume, né, em relação às unidades. 1 grama de solução ocupa aproximadamente 1 ml, tá, de volume. Então, não confundam concentração com densidade. As fórmulas se parecem, mas esse índicezinho, esse 1, significa que essa massa é do soluto. Quando não tem índice, se refere à solução. Então, o V sem índice é o volume da solução. Massa sem índice é a massa da solução. Massa com índice 1 é do soluto. Quando o índice é 2, esse númerozinho aqui é 2, significa que é do solvente. Outra forma da gente representar a concentração das soluções é em título ou fração em massa. Então, esse daqui, como é que a gente faz? A gente vai fazer uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. É uma relação massa-massa. Qual é a massa de soluto que tem determinada massa de solução? Então, por exemplo, se a gente tiver uma solução que seja formada por 10 gramas de NaCl em 90 gramas de água, nós temos uma massa total de solução de 100 gramas. Então, ó, vou pegar a massa do soluto, que é 10 gramas, e vou fazer uma relação da massa do soluto pela massa da solução, que é 100 gramas. Então, 10 para 100, nós temos 0,1. Então, 0,1 é a fração de NaCl nessa solução. 0,9 seria a fração de água nessa solução. Mas costumamos representar a fração do soluto. Então, em fórmula, como é que a gente faz isso? Então, a fração, ela é a massa do soluto dividida pela massa da solução. Muitas vezes, nós representamos essa fração em porcentagem. Né? Dizemos que a porcentagem é em massa. Então, é só a gente multiplicar esse valor aqui por 100. Então, a gente teria o que aqui? 10%. Seria uma solução a 10% de NaCl. Tá? E a última concentração que nós vamos ver, a concentração em mols por litro, que é a concentração mais utilizada na química, porque ela representa a quantidade de mols que nós temos em 1 litro de solução. A gente consegue saber a quantidade de substância, quantos mols daquele soluto tem dissolvidos ali naquela solução. Por que na química isso é mais importante? Porque a gente faz reações em meio aquoso
Então, nós misturamos soluções e as reações químicas, lembram que elas são balanceadas em número de mols, coeficiente estequiométrico. Então, se eu sei quantos mols tem naquela solução, eu consigo saber quantos mols vão reagir, quantos mols vão ser formados. Então, nós trabalhamos mais em concentração em mol por litro, que é chamado de molaridade, e representado por esse M cursivo maiúsculo. Então, como é que é a fórmula? Molaridade é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Pode ser escrito dessa forma ou pode ser escrito dessa outra forma. Como surgiu essa? Lembre-se que o número de mol é calculado pela massa dividido pela massa molar. Então, só foi substituído isso dentro dessa forma. Tá? E a unidade de medida é em mols por litro. Né? Nós temos quantos mols de soluto tem naquele volume, naqueles litros de solução. Então, exemplo. Se tivermos 0,5 mol de açúcar dissolvidos em 1 litro de solução, a concentração molar vai ser 0,5 mols dividido por 1 litro. Vamos ter que a concentração molar é 0,5 mols por litro. Ok, pessoal? Mais um detalhe também que é importante a gente falar é sobre a diluição de soluções. Nós costumamos diluir soluções até no nosso dia a dia, né? A gente fizer um suco, tiver muito forte, a gente coloca mais água para diluir. Então, o que vem a ser diluir? Diluir uma solução significa adicionar mais solvente para dissolver, né? Para diminuir a concentração da solução. Então, como eu falei para vocês, em casa nós já costumamos fazer diluições. Se o café estiver muito forte, se adicionar mais um pouco de água. Microscopicamente, olha só o que representa. Nós temos uma solução mais concentrada. Quando adicionamos água, nós aumentamos a quantidade de solvente, né? Nós diminuímos aí a relação de soluto para solvente. Tá? Passamos a ter mais solvente do que tínhamos antes. Então, a gente diminui a concentração desse soluto nessa solução. Como é que a gente faz os cálculos disso daí? Então, imagine que antes nós tínhamos uma solução inicial, que tinha uma concentração inicial, tinha um volume inicial e tinha sua massa de soluto. Quando a gente adiciona mais água, o que a gente mudou? A gente mudou a concentração porque a gente mudou o volume da solução, mas a massa do soluto não mudou. A quantidade de soluto que tinha aqui é a mesma que tem aqui na solução final. Então, o M1 permanece o mesmo. O que mudou foi a concentração, porque aumentou o volume da solução. Ou seja, na solução inicial a gente tinha essa representação aqui, C igual a M1 sobre V. Para a solução final, nós temos um C', né, que é a nova concentração, igual a M1, que é o mesmo de antes, dividido por V', que é o novo volume da solução. Isolando a massa do soluto e sabendo que é a mesma para ambas as soluções, nós podemos igualar isso daqui. Igualando, nós chegamos a essa equação, que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Isso vale para se a concentração estiver expressa em porcentagem, em fração molar ou em concentração molar também, tá? Vai sempre servir. Então, é CI-VI igual a CF-VF ou MI-VI igual a MF-VF. Tá bom, pessoal? Por hoje ficamos aqui, conseguimos abordar toda essa parte teórica de ligações químicas. Na nossa aula, no nosso momento síncrono, nós vamos trazer questões, problemas para pensar e utilizar todo esse conhecimento nessa resolução de questões. Então, até esse nosso próximo encontro. Tchau, tchau.